Bom, o que a gente vai falar hoje, né? Vamos voltar aqui a um ambiente de desenho mesmo, de projeto, né? De construção, aqui no Figma. E a gente vai falar agora, hoje, nessa aula, de alguns pequenos pormenores dos designs de interface, né? Especialmente falando de interfaces gráficas, né? Com o usuário, né? Porque é aquilo, né? Nem toda interface é gráfica. Existem outras formas de interface. O painel de um carro é uma interface, né? É uma interface física. Existem produtos que têm interface, botões e coisas assim, né? E existem interfaces até que não tem nem parte gráfica, nem parte física, né? Existem hoje interfaces de voz e outras coisas assim. A gente não pode achar que toda a interface que a gente vai fazer é gráfica. Mas, para toda interface, seja ela qual for, seja de voz, seja física, seja gráfica, né? A gente conta sempre com algumas convenções, né? O que é uma convenção? É alguma coisa que é aceita, é alguma coisa que, culturalmente falando, está ali já bem estabelecida, né? Então, para qualquer que seja a interface, a gente conta muito, a gente usa muito das convenções sociais que já estão estabelecidas, né? Que já estão estabilizadas. Então, quando a gente vai fazer a nossa interface gráfica, né? É sempre bom que a gente obedeça um pouco, que a gente use como parâmetro, use como referência aquilo que já tá convencionado, né? Há alguma coisa errada em fazer algo fora do convencional ou fazer alguma coisa que fuja completamente às convenções? Não tem nada de errado. Não tem nada que diga que isso é ruim porque não está nas convenções. A gente usa muito as convenções porque você já ganha com a familiaridade do usuário, né? Então, se você constrói uma interface dentro das convenções, dentro dos padrões que já estão estabelecidos, você não precisa que o usuário aprenda alguma coisa nova para fazer uso, né? E isso é muito importante, né? Isso facilita muito o processo. Não significa que a gente não possa mudar as convenções e não significa que aquilo que não esteja dentro das convenções seja ruim. Mas significa que quando está fora de uma convenção, você vai exigir do usuário que ele tenha um aprendizado, que ele lide com algo novo, né? Se isso é parte do projeto, ótimo. Se isso não é parte do projeto, aí a gente tem um conflito, né? A gente tem que fazer de entregar uma coisa completamente diferente do que as pessoas estão acostumadas e esperar que as pessoas consigam lidar com isso como se elas já fossem familiarizadas, né? Então, aí temos um conflito que não vai dar muito certo, né? Então, de forma geral, como o papel da interface é um papel de tradução, a interface traduz a linguagem de alguma coisa para a linguagem de outra coisa ou de alguém, né? Então, a interface gráfica, ela traduz as intenções e a maneira com que o usuário, né, expressa o que ele quer para a linguagem que o equipamento computacional, né, que a mídia computacional entende de instruções. Geralmente, quando o papel é de tradução, a gente não fica inovando muito na interface. A interface é apenas um meio para alguma coisa, né? Ela é só uma forma de possibilitar que o usuário faça o que ele quer fazer com a ferramenta, com a aplicação, com a mídia que ele está usando, certo? O objetivo não é a ferramenta em si. A ferramenta, ou aquilo que a gente está entregando para o usuário, geralmente é só um meio para que ele faça alguma coisa, tá? Então, não faz muito sentido a gente ficar inovando e a gente ficar reinventando a roda quando a gente está falando de interfaces. É muito mais conveniente trabalhar dentro dos padrões, né? E aí vem algumas estranhezas que acontecem quando a gente se aproxima do padrão, mas a gente não está no padrão. Então, esse é um efeito muito curioso, assim, quando a gente tenta estar dentro do padrão, mas a gente não segue as regras do padrão, né? E a gente acaba distorcendo um pouco o padrão. Isso gera uma grande estranheza e às vezes até mais desconforto, né? E mais, não é exatamente desconforto, mas é uma estranheza mesmo, né?
gera mais estranheza do que se a gente tentasse fazer alguma coisa completamente diferente. Que é aquilo que parece que está errado. Não sei se vocês já pegaram algum software mal feito, né? A gente tem que lidar com vários deles na universidade, né? Mas quando a gente pega algum software mal feito, e que as coisas parecem que elas estão mal feitas, que elas estão erradas, que não era para ser daquele jeito e acabou ficando daquele jeito, né? E a gente tem uma sensação muito séria de preocupação quando a gente pega uma interface dessa. Você não confia. Você não sabe se aquilo vai funcionar do jeito que era para funcionar. Você vê alguma coisa que é para você fazer e você não sabe se você está fazendo a coisa certa, né? Então, te dá insegurança, basicamente, quando a interface ela se aproxima do que é a convenção, mas ela foge um pouco da convenção, ela deixa o usuário muito inseguro para usar, porque ele olha para aquilo e ele não confia que aquilo esteja funcionando, que aquilo esteja, né, adequado, e aí vem todos os princípios de usabilidade, né? Bom, a interface é ótima, mano, a interface do Prime Video, quer dizer, qual é a convenção? A convenção é o Netflix, a convenção é a HBO, a convenção é a Disney, né? Quer dizer, você espera que as coisas funcionem exatamente do jeito que esses funcionam. E aí você pega a interface da Amazon, que funciona exatamente daquele jeito, parece que ela está travada, parece que ela está dando defeito, né? Não tá, eles construíram daquela maneira mesmo, mas não está dentro do padrão, não está dentro daquilo que você espera que seja o normal. Veja, gente, não existe normal, né? Não existe. Mas a gente constrói isso, a gente constrói uma noção de uma normalidade que é artificial, não existe, mas porque elas estão mais comuns, né? Porque elas estão mais presentes, a gente se acostuma com uma certa maneira de fazer as coisas, de lidar com as coisas. Nem sempre são as melhores maneiras, nem sempre são boas, inclusive, às vezes são ruins. E a gente acaba adotando, assumindo aquilo como o padrão, como o normal. E tudo aquilo que foge muito do normal vira alguma coisa diferente, e tudo aquilo que foge um pouco do normal vira alguma coisa que você fica desconfiado, né? Então, tem esses dois resultados, né? Quando a gente não segue um pouco o padrão. Se a gente simplesmente foge totalmente do padrão, vai virar uma espécie de uma excentricidade. Vai ser diferente mesmo. As pessoas olham e falam, isso aqui é diferente. E tudo bem. Elas aceitam que é diferente, não significa que elas vão lidar bem, mas elas aceitam a diferença, né? Quando a gente está bem próximo, mas não chega lá no padrão, a coisa fica mais complicada. Pelo menos me parece que as coisas ficam mais complicadas nesses casos, né? A gente gera insegurança, que é muito mais grave do que você gerar estranheza. Você fala, isso aqui é diferente. Vamos ter que descobrir como é que funciona. Tudo bem, né? A pessoa sabe o que espera, né? Enfim. Mas João, isso vale para tudo, tá? Linguagem, é uma questão de linguagem, tá? Isso vale para tudo, não é só para interface, né? A gente tem essas situações em qualquer coisa. E é uma coisa curiosa, porque, assim, aquilo que se convenciona, aquilo que virou uma convenção social, não é, e normalmente não é, a melhor solução de design, né? Na maioria dos casos, aquilo que acaba se convencionando é só o que é mais comum, não é o que é melhor. Isso é muito cruel conosco. Por quê? Porque a gente, como designers, a gente tenta trazer as melhores soluções possíveis, principalmente de uso, né? A gente tenta projetar e construir a coisa que vai funcionar da melhor maneira para o usuário, né? Então, quando você faz isso, a melhor maneira para o usuário já está acostumado com alguma outra coisa, que normalmente não é a melhor maneira, né? E aí ele tem esses estranhamentos, né? Então, apresentar e entregar o que seria melhor para o usuário não é necessariamente o que o usuário quer. Ele estranha. E a gente, às vezes, tem muita dificuldade com isso. Gente, peguem o caso do Facebook, né? A interface do Facebook é muito ruim, né? Ela é ruim. Não adianta falar que ela é boa. Ela é ruim, né? Só que o que acontece? O Facebook virou
o convencional, o padrão, né? O grande exemplo de como uma mídia social tem que ser. Então, se você quiser fazer uma nova mídia social e tentar fazer a interface mais perfeita e mais útil, e mais funcional e mais adequada para o usuário, e você vai fugir daquela que o Facebook fez, porque ela não é boa, as pessoas não vão adotar, as pessoas vão achar estranho, as pessoas não vão conseguir usar. É paradoxal, porque você está fazendo a melhor coisa para as pessoas usarem, e as pessoas não vão usar, porque elas não compreendem aquilo dessa maneira. Né? Elas não compreendem a coisa a partir do uso e do conhecimento de como a coisa funciona. Elas entendem as coisas a partir dos parâmetros, das referências que elas possuem, e não necessariamente são as boas referências. Né? Então isso é muito comum. Eu lembro do Google Plus, que foi uma rede social do Google, que tentou concorrer com o Facebook. Nem existe mais. A interface era muito melhor, infinitamente melhor. Só que é isso, as pessoas não conseguiam usar, não sabiam como usar, ficavam perdidas, porque não era o que elas estavam acostumadas. Outro exemplo, quando a Microsoft tirou o menu iniciar do Windows. Não precisa de menu iniciar. Né? O sistema operacional não precisa disso. Bastava você aplicar, teclar a tecla do Windows e digitar o que você precisava, que ele te mostrava as opções na tela. Né? Mas o que aconteceu com os usuários? Os usuários ficaram completamente perdidos. Por quê? Porque eles tinham uma solução como referência, que era o menu iniciar do Windows 98, 95, 2000, etc. Né? XP. Que era uma solução ruim. A solução não é boa. Mas eles tinham aquilo como referência. Aquilo era a convenção deles. Quando a Microsoft tirou isso do Windows, acho que foi o Windows 7, primeira versão do Windows 7, não sei se eu estou enganado, enfim, e gerou uma outra interface que era muito mais inteligente, muito mais flexível, as pessoas não sabiam o que fazer, ficaram perdidos, não gostaram e tiveram que colocar o menu iniciar de volta. Ou seja, uma solução ruim, virou uma convenção social, foi histórica, né? E agora a Microsoft está presa a essa solução pro resto da vida. Não tem como fugir mais dela, porque virou uma convenção. Não tem o que fazer, tá? E não é boa, mas já era. Né? Então a gente lida muito com isso, a gente lida muito com as convenções já pré-estabelecidas para a gente construir as nossas interfaces. Né? E fugir disso é possível, mas pode ser um problema. Tá? Então a gente tem que balancear isso, verificar se vale a pena. Se vocês quiserem fazer uma coisa inovadora, transformadora, será que vale a pena você fazer isso? Porque pode ser que as pessoas não usem e estranhem justamente porque é diferente. Tá? E no mínimo você vai precisar de um esforço do usuário para que ele possa usar, aprender a usar aquilo que você está propondo que é diferente. Pois é. Então vamos lá. Quais são as boas convenções, ou quais são as boas práticas? Quais são os modelos que a gente tem hoje? Né? Então a gente tem dois grandes modelos atualmente, principalmente porque os mobiles, né, os celulares, são onipresentes. Então a interface, né, dos softwares, as interfaces das aplicações web, enfim, das mídias digitais de maneira geral, ela acaba recorrendo a dois tipos de modelo, que é o modelo da Apple, a interface que o sistema da Apple usa, e o modelo do Google, que é o Material Design, que vai receber uma versão nova agora chamada Material U, mas que no fundo é a mesma coisa, com algumas diferenças de customização, né, mais personalizadas. Então, esses dois modelos são modelos muito bons, muito bem feitos, muito estudados. Né? E adotar um pouco esses modelos não significa que você necessariamente precisa fazer a sua interface com a cara deles. Então, a gente não está falando muito de visual. Nós estamos falando muito de métrica, de dimensionamento, de posicionamento. Né? Nós estamos falando de como uma coisa como um todo tem que estar organizada, para que o usuário possa saber como proceder segundo as convenções. Né? Que ele já aproveite aquilo que ele já sabe, né? Aquilo que ele já conhece, para usar a tua solução. Né? Então, a gente está transferindo a experiência que o usuário já possui com outras coisas
para a nossa solução. Então, a gente já está ganhando, assim, já cortando um caminho enorme, né? Ele não precisa aprender a lidar com alguma coisa única. Tá? Então, o modelo da Apple é muito bom, é muito bonito também, claro, mas ele é sempre muito mais restrito, né? Por quê? Porque quem trabalha com ele, geralmente, é quem trabalha com software para Mac ou para iOS, né? E todo mundo que trabalha com outras coisas, que é o resto do planeta todo, né? Que é Android, celular Android, tablet Android, PCs, Windows, Linux, né? Enfim, todo o resto, né? Acaba se baseando em outro parâmetro que não é o parâmetro da Apple, que também é muito bom, mas, né, acaba usando como modelo, como referência, os materiais do Google, né? Que são bem interessantes, assim, que são muito, assim, o Matias Duarte, que é o designer-chefe chileno, designer-chefe do Google a partir de design, fez um trabalho muito bom. E assim, é muito ambicioso, tá? O material design é muito ambicioso, porque ele queria ser uma espécie de uma língua franca das interfaces, quer dizer, uma língua universal, né? Todas as interfaces, não interessa se você está falando de web, de aplicativo mobile, de software para computador, desktop, de uma televisão, de um celular, de um relógio, de um óculos, não interessa. Qualquer que seja o dispositivo digital, a linguagem, né, e os parâmetros são os parâmetros do Material Design, que é uma linguagem aparentemente universal. Né? Então, se vocês vão querer usar essa linguagem ou se vocês não vão querer usar essa linguagem, é uma decisão que cada um pode ter, né? Tem que ser uma decisão, né? Não pode ser uma coisa que você acaba fazendo sem saber por quê. Tem que ser uma escolha. Você fala assim, ó, estou escolhendo trabalhar com isso ou com aquilo porque isso garante certas coisas, né? Então, trabalhar com um material design, por exemplo, garante uma certa universalidade, quase universalidade, sobre o funcionamento da interface, né? Então, isso é extremamente positivo para quem está construindo qualquer que seja a solução digital, né? Mas vamos lá, o que é importante, talvez mais aqui, é a gente entender que como é que a gente não distorce esses parâmetros ou esses padrões, né? Porque vocês já estão até acostumados um pouco com uma interface de um aplicativo Android, por exemplo, a maioria talvez deve ter Android, né? Celular Android, e está acostumado lá com os menus, com a organização, com toda aquela questão dos aplicativos. Mas o que é muito comum é você usar aquilo como uma espécie de um modelo visual sem ter conhecimento das métricas específicas, né? dos pormenores. Né? E os pormenores são importantes para que a gente não distorça as coisas. Então, conhecer essas métricas, conhecer os detalhes é importante, porque senão a gente acaba distorcendo e quando você distorce, aí ele vai cair naquele caso da estranheza, né? Alguma coisa, isso aqui não deve estar muito bem feito. Então, saber respeitar esses pormenores, né? É importante para que você consiga que a tua interface ela fique dentro dos padrões. E quais são esses pormenores? Então, quais são esses pequenos detalhes, essas pequenas coisinhas que fazem os protocolos, chamam-se protocolos. Os protocolos da interface que fazem com que a tua interface pareça, de fato, uma interface de uma solução digital bem feita. Né? Eu vou lembrar isso para vocês. Isso é uma coisa que o Dejan Sudik, que era diretor do Design Museum lá de Londres, fala no livro dele, A Linguagem das Coisas, que o design trabalha muito isso. A gente não gosta de admitir, mas o design trabalha muito isso, que é os pequenos truques que a gente aplica nas coisas para fazer com que as coisas pareçam boas. Né? Então ele fala lá que o Rolls-Royce, né, aquele carro, um dos carros mais caros que existem, né, ele tem uma diversidade de pequenos truques para fazer com que o carro pareça um carro de luxo. Ele não é, mas ele parece ser.
com alguns truques de design, né? Tem alguns pequenos detalhes, algumas pequenas coisinhas que fazem com que o consumidor olhe para aquele carro e fale assim, nossa, esse carro foi feito à mão, né? Então, a gente faz muito isso no design. A gente trabalha muito com esses pequenos pormenores, esses pequenos detalhes que fazem, né, são truques, pequenos truques que fazem com que a coisa pareça adequada, mesmo que ela não seja. Tá? Então, isso acaba sendo uma coisa importante, por mais que ela seja uma enganação. Né? Isso é muito comum. Né? A gente, você entra, por exemplo, numa construção civil, num apartamento, né? E o apartamento por dentro pode ser uma lástima, né? Mas, assim, a tomada está bem instalada, tá no ângulo certinho, né? Tem rodapé no chão, então você não vê as juntas. Então, são pequenos detalhezinhos que te enganam. Você fala assim, nossa, isso aqui é tudo muito bem feito. Por dentro pode ser uma desgraça, pode pegar fogo. A fiação pode estar tão mal feita que pode pegar fogo, pode ter risco de vida. Mas quando você olha esses pequenos pormenores, esses pequenos protocolos, detalhes, você acaba sendo convencido de que a coisa é bem feita e está tudo certo. Porque você não tem raio-x para saber se por dentro as coisas de fato estão. Né? Então, esses truques de design são muito sensíveis nas interfaces. Né? A gente olha para a interface de alguma coisa, que é a nossa tradução, né? é a nossa frente, nossa mecanismo, dispositivo de tradução, e a gente olha para o dispositivo de tradução das instruções das relações, e quando a gente olha que aquilo tem certos quesitos, a gente confia e fala, isso aqui é muito bem feito. Você não faz ideia do que tem dentro, você não faz ideia do que está acontecendo por trás disso. Mas o balcão ou a vitrine, né, ou a embalagem, parece, né, nos induz a pensar que está tudo muito bem feito. Que é papel dessa embalagem, que é papel dessa vitrine, que é papel da interface também, né? Trazer essa confiança, né? E a gente espera que por dentro esteja tudo bem também, né? Não que por dentro seja uma porcaria, mas que a embalagem, né? Aquilo que fica por fora, que é visível, que é sensível às pessoas, seja bem feito e o resto não. Espero que tudo esteja bem feito. Mas se a tua interface não estiver bem feita, ou não traduzir esse sentido de que ela está bem feita, por dentro pode estar ótimo, mas o usuário não vai se sentir muito confortável, tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz esses pequenos truques? Quais são esses pequenos detalhes? Né? Vocês lembram que a gente falou de componentes? Vocês lembram que a gente falou de frames e etc? Né? Então a gente vai pegar aqui, eu vou pegar um telefone qualquer, vou colocar um frame de um iPhone qualquer aqui, né? Então a gente tem um campo aqui de um telefone qualquer, não precisa ser o iPhone, qualquer telefone, né? Não estou muito preocupado com isso. E a gente vai começar a construir esses pequenos elementos. Tá? Primeira coisa que todo aparelho mobile, por exemplo, tem, é uma barra que fica na parte de cima, no topo, é a barra de status, né? Para falar sobre bateria, horário, aquelas coisas. E aí começa já o primeiro problema. Qual é o primeiro problema? Quando você vai desenhar, você simplesmente faz uma barra. Tá aqui a minha barra. Vou colocar essa barra aqui. Essa aqui é a minha barra de status. Vou colocar ela preta, porque elas são pretas, né? Geralmente preta. Enfim. E isso daqui já pode dar uma pequena distorção. Já pode dar um pequeno problema. Por quê? Porque qual o tamanho dessa barra? Será que essa barra está no tamanho certo? Porque se ela tiver no tamanho errado, se ela tiver numa dimensão que não é a dimensão da barra, quando o teu usuário vê o teu protótipo, vê o teu design, ele vai achar alguma coisa estranha. Ele não sabe dizer o que é, mas tem alguma coisa meio estranha. Está meio fora do padrão. Né? Então, a gente já começa por aqui. Né? A gente tem que saber um pouco qual é a dimensão dos elementos, qual a dimensão que os elementos devem ter na hora que a gente constrói uma interface, para que a coisa pareça estar ajustada ao padrão. Né? E aí vem as métricas vem as métricas aí do material design. Como é que o material design ele opera? O segredo do material design é que eles chamam de grid de 4 pixels. Tudo dentro
do que você está construindo vai ser múltiplo de 4 pixels. Então, a gente sempre tem que pensar de 4 em 4 pixels. Esse é o grande segredo dos espaçamentos e dimensionamentos do Material Design. A barra de status, para ser bem preciso, ela tem 24 pixels. Eles não falam pixels, tá? Eles falam DIP, ou DP, que é uma outra medida, não é exatamente pixel, porque os celulares eles têm densidades de telas diferentes, né? Tem celulares que têm 2, 3, 5 vezes a densidade do normal. Então, eles usam uma medida relativa chamada DIP ou DP, né? Em vez de usar pixel. O DIP, cada DIP pode ser 2 pixels, 3 pixels, 5 pixels, né? Mas a gente vai trabalhar como se eles fossem 1 pixel só, e daí na hora de gerar os materiais, né, gráficos para o celular, a gente vai exportar isso com diversas densidades diferentes. O Figma é campeão nisso, ele faz isso tudo automático para a gente, é uma maravilha, né? Então, como é que a gente trabalha quando a gente está construindo um protótipo nessas ferramentas de prototipagem? A gente usa o pixel como se fosse o DIP ou o DP, né? E aí, quando a gente vai exportar isso em vários fatores. Eu mostro daqui a pouco para vocês os fatores e como isso funciona, tá? Então, quando a gente fala pixel aqui dentro do Figma, o que a gente está falando, na verdade, não é pixel, é DP. Então, cada aparelho mobile, por exemplo, né, então isso é muito importante para os mobiles. Para o desktop, não. Para o mobile é importante. Cada aparelho mobile, a tela pode ter 3.000 pixels por 5.000 pixels. Sei lá quantos mil pixels de verdade tem lá dentro. Mas o frame aqui, ó, o frame tem 320 por 568. Na prática, isso aqui vai virar 2.000 pixels. Mas a gente trabalha como se ele tivesse 320 por 528. Tá? Então, é um dimensionamento relativo. Então, você vai pegar o maior telefone aqui, o maior aparelho aqui, qual que é? Deve ser o iPhone Pro Max, deve ser isso daqui. Sei lá. Ó, 428 por alguma coisa aqui, ó, deixa eu ver. 428 por 926. Só que a tela tem muito mais disso. Tá? Mas você vai tratar como se ele tivesse essas dimensões. Né? Apesar de que fisicamente em centímetros é uma coisa, e em quantidade de pixels é outra coisa também. Tá? Então, depois vocês vão ver que cada um desses aparelhos tem uma densidade diferente de tela, e aí a gente gera os produtos gráficos, as peças gráficas, para cada dimensionamento, para cada densidade específica. Já vamos chegar lá. Então, quando a gente está trabalhando aqui 320 por, sei lá quanto aqui, 320 por 568, que é o dimensionamento relativo em DIP ou DP do iPhone SE, a gente vai construir aqui a barra de status. A barra de status tem 24 pontos, pixels. Pixels não, DPs, mas vamos chamar de pixels, porque aqui a gente está usando pixels. Então, essa é a dimensão real de uma barra de status. Tá? Se a gente tiver um outro aparelho celular aqui, de novo, vamos colocar aqui o Pro Max gigantão, a barra de status no Pro Max vai ter também 24. Ela não vai ser diferente. Ela vai ter também 24 pixels. Ela vai ser maior na dimensão aqui, mas ela vai ter exatamente 24 pixels, ou DPs, DIPs, de altura, tá? Independente de qual seja o tamanho de tela. Né? O que mais? Geralmente os aplicativos, né, eles têm uma barra, né, alguma coisa aqui, né, seguindo um pouco o modelo dos Androids, né, os da Apple são um pouquinho diferentes disso, mas eles geralmente têm uma barra aqui com alguma coisa, né, com alguma informação, e eles têm geralmente também aqueles, vou colocar aqui com preto, tá?
Uma coisa assim, certo? Reparem, já está distorcido, já está estranho. Você fala, os aplicativos têm isso aí mesmo. Eles têm esse negócio aí. Mas não é assim. Não é isso. Está meio grosso, está meio estranho, está meio distorcido, né? Exatamente. Então vamos lá. Essa barra é geralmente chamada de barra do aplicativo, barra principal do aplicativo. Ela tem um dimensionamento. Também 4 pixels, múltiplo de 4 pixels. Neste caso, esta barra geralmente tem 56 pixels de altura. Ela é assim. Isso também vale quando você está numa solução maior. Opa, aqui. Ela também tem 56 aqui. A tela do iPhone Max é realmente enorme, mas as coisas continuam com o mesmo tamanho que elas deveriam ter. Fisicamente ali. Então, essa barra aqui, né, é a barra onde você coloca alguma coisa escrita, você coloca, né, sei lá, lista de alguma coisa. Eu vou colocar aqui. Depois a gente vê a parte tipográfica, que também é importante. Lista de contatos. Repara como colocar uma tipografia aqui com qualquer dimensão de corpo de texto, fica estranho. Será que é isso mesmo? Será que tem alguma coisa? Será que tem um tamanho certo? Tem. Tudo isso tem. Mas vamos pegar aqui o menu, né? Esse próprio menu aqui, né? Isso daqui também já não está muito correto, né? Geralmente os ícones que vão para algum lugar, ou algum menu, alguma coisa assim, eles têm um certo dimensionamento, né? Eles têm uma proporção quadrada, já começa por aí, né? Eles têm uma proporção quadrada. Vamos apagar isso daqui. Então, eles já têm uma proporção quadrada. E, no geral, eles vão ficar espaçados dos limites aqui, né? Dos limites da barra, também com múltiplos de 4. Então, vamos lá. Ele está aqui em posição 0 e y24. Se eu colocar ele em 4 e 28, se eu fizer isso daqui, ó, ele vai ficar meio grande, vai ficar meio exagerado, né? Então vamos lá. Eu vou usar, em vez de 4, 12. Eu vou usar aqui, estava 20, não era isso? Então, 32. Aqui. E aí é o seguinte, ó. Eu já tenho aqui que ele está a 12 pixels do topo da barra cinza, da barra principal. Então eu também preciso que ele fique a 12 pixels do fundo aqui, né? Da parte de baixo. Certo? Então vamos lá. Se isso aqui tem 56 pixels, eu já tirei 12 aqui, ficam 44, não é isso? 44. Tirar mais 12 aqui, ficam 32. Então, a dimensão disso daqui vai ser 32. 32 pixels. E se ele é 32 pixels na altura, ele tem que ser 30. Não, o que aconteceu aqui? Desculpa. 32 por 32. Aqui, ó. Alguma coisa errada, hein? Peraí. 12. 12. Não. Desculpa. Era 20, 32. Não, fiz algum cálculo errado aqui. Vamos ver. Isso aqui está com 56. 56 de altura. 56 menos 12, 44. 44 menos 12, 34. 34. Aqui. E aqui, é uma coisa estranha. Deixa eu ver.
Tem alguma coisa estranha, mano. 34, 56. 34 mais 56. 36 aqui. É isso. Não. 20. Ah. 24. O Y aqui é 24. Deixa eu ver. O Y aqui é 24. 24 mais 12, 36. Tá certo isso? Tá igual aqui. Bom, 32. 32, 32. Agora acho que vai ficar certo. Tá. E agora aqui, x12. Ok. Ó. Esse é o tamanho do espaço para o meu ícone. Estão vendo? Não quer dizer que o ícone vai ser isso aqui tudo. Mas esse aqui é o espaço que eu vou ter para, de fato, colocar um ícone aqui dentro. Caso contrário, ele vai ficar estranho. Tá? O que mais? Né? Eu posso colocar ele menor. Se eu tiver uma barra menor, talvez eu coloque ele menor. Mas eu estou tentando utilizar aqui o que o próprio Material Design prevê. Né? Que são os espaços e isso a gente chama de padding. Tá? São os espaçamentos entre os elementos para que eles fiquem harmônicos. Né? Vamos lá. Então, se eu usei aqui 12 pixels de barra aqui, ó, de distância entre esta borda e a borda do aplicativo, eu vou começar a usar 12 pixels sempre. Tá? Então, vamos lá. Eu venho aqui, ó, até lá embaixo. 12 pixels. Eu vou colocar isso aqui com uma cor bem transparente, um rosa transparente, uma coisa assim. Para a gente entender que isso daqui, ó, vai ser o nosso espaçamento. Certo? E aqui é a mesma coisa. Se eu estou dando isso aqui, eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá, gente? Tá aí, ó. Opa, peraí que aqui subiu. Então eu vou ter uma margem de 12 pixels para cá e vou ter uma margem de 12 pixels para cá. E aí vem, sei lá, eu vou colocar uma série de coisas aqui dentro, certo? Eu também vou ter uma margem que separa, desculpem, que separa a minha barra de cima do conteúdo que vem abaixo. Essa margem talvez eu possa usar 12 se eu quiser, mas aqui como é uma margem que ela não é para separar mesmo os conteúdos, ela não é para mostrar que existe uma parte em cima e uma parte embaixo, ela é só para as coisas não ficarem grudadas, né? Eu posso usar 4, literalmente 4. Ó. Vou usar 4 aqui, 4 pixels, só para as coisas não ficarem grudadas. Então, qualquer elemento que eu vá colocar aqui, uma lista, por exemplo, eu vou dar 4 pixels de distanciamento entre uma coisa e outra. Então, vamos lá. Eu quero aqui colocar contatos. Uma lista de contatos, de pessoas e por aí vai. Tá, vou colocar aqui um contato de alguém, o nome de alguém, alguma coisa assim. Beleza. Qual o tamanho disso aqui? O tamanho disso aqui tem que ser múltiplo de 4, certo? 49 não é múltiplo de 4, então é melhor não usar isso daqui. 48 é. Eu posso usar 48 pixels se eu quiser. Tá bom, é uma boa dimensão. Pode ser mais? Pode ser menos? Aí eu decido. Mas a hora que eu for colocar outro elemento aqui... Opa, deixa eu colocar ele aqui. Eu não vou colocar ele grudado. Eu vou colocar ele, ó. Ele está em 48, 52. Eu vou colocar ele a 4 pixels. Não? Eu vou baixo. Espera aí. Aqui, ó. Já colocou para mim, ó. Ele vai colocar aí a 4 pixels de distância do anterior. E por aí vai. Claro que isso daqui, gente, se vocês lembrarem, ó, melhor do que isso. Aqui vai ser um componente, certo?
Então eu já venho aqui no Figma, ó, componente. Que componente é esse? Não sei. Botão, contato. Aqui. Venho aqui, 4 pixels. Venho aqui, 4 pixels. Venho aqui, 4 pixels. E por aí vai. E vou distribuindo esses botões, né, na medida que eu quiser. Ah, que mais? O aplicativo tem algum menu embaixo? Tem alguma função ali? O que ele vai ter? Não sei. Né? A gente decide se a gente quer colocar um menu aqui embaixo, enfim. Mas vamos lá. Aqui, ó. Lista de contatos. Isso aqui é interessante, porque o que a gente colocar aqui, ó, primeiro que eu já vou fazer com que isso chegue até esse ponto, não vou fazer com que ele passe, né, dos 12 pixels aqui. O que eu colocar aqui, eu meio que vou seguir para o resto. Certo? Então vamos lá. Se eu for colocar aqui uma dimensão de... O que eu posso colocar aqui? Quem sabe uns 18 pixels. Deixa eu ver se eu tenho uma boa referência da parte tipográfica aqui para a gente saber. Eu não lembro de cor. Um elemento mais importante como um H aqui, um head. Cadê? Deixa eu ver aqui. Isso tudo tem no nosso material, tá, gente? Se vocês consultarem lá, vocês têm todos esses parâmetros. Um H1 40 pixels. Vamos ver. Então, alguma coisa que é importante, 40 pixels. De novo, múltiplo de 4, tá? Muito grande. Não, isso aqui não é um H. 24, quem sabe? Se ele tem 56, 32 ele vai ficar do tamanho do ícone aqui, né? Então, 24. Até 24 já é grande demais. Mas tudo bem. Pode usar 16? Pode usar 16. 16, pronto. 16 ficou o tamanho certo. Então eu vou posicionar esse cara aqui, certo? O ideal, de novo, é que eu use sempre múltiplos de 4. Então vamos lá. Ele está em 44. Eu posso colocar ele para 56. Certo? Múltiplo de 4. Se eu achar que está muito perto, então vamos lá. 60? 64? 64. Aqui. Vou colocar ele como 64. O que acontece? A partir de agora, eu vou ter que respeitar essa linha aqui, certo? Então, a linha que eu determinar aqui, a linha de início, que é o 64, aqui, eu vou ter que respeitar essa linha para todo o resto das coisas que eu vier a colocar aqui. Né? E o que vai ser? O que eu vou colocar aqui? Ó, bom, eu já sei o seguinte, ó. Eu coloquei aqui 16, os nomes aqui talvez fiquem pequenos, demais. Então é melhor usar 24 aqui, apesar de ser grande. Vou colocar aqui centralizado. Apesar de eu achar que está um pouco grande isso aqui, tem que centralizar em relação a esse. Isso aqui. Vamos lá. Alto não, 24. Certo. 24. E aí, centraliza aqui. Peraí. Oh, tá difícil hoje, hein? Pronto. Não sei se aqui é 24. Aqui no meu componente, eu vou utilizar 16. Vamos lá. Aqui. Ó, reparem. Ele vai até o final ali, né? Ó, ele encaixa aqui, mas ele não passa daqui, certo?
E como esse texto ele vai ser variável, então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar ele para cá, eu vou colocar ele para cá. Bom, ele está com 48. Eu vou aplicar de novo um distanciamento de pelo menos 4 pixels. Em cima, embaixo e na lateral. Então aqui ele já vai ficar com 40 e aqui 4. Certo? O tamanho dele, ó, 242. Já vou tirar aqui 4 pixels, 238, para ele não colar o finalzinho aqui do botão. E aí, opa, aqui eu vou tentar fazer com que ele fique alinhado no centro, tá? Então tá aqui. Como é que a gente faz essa régua tipográfica de dimensionamentos? No geral, né, a gente vai trabalhar com, de novo, esses múltiplos de 4. Tá? Então, sei lá, um parágrafo de texto dentro de um aplicativo, ele vai ter 20 pixels. Certo? Por exemplo. O tamanho do espaçamento de linha vai ter 28. Mais 4, mais 4. Mais 4 em cima e mais 4 embaixo. Tá? E a gente vai fazendo com que isso aconteça sempre nessa proporção. Né? Então, você vai ter um corpo que é 20 e um espaçamento 28. Então, você vai ter depois um corpo que é 28 e o espaçamento dele vai ser 32. Depois você vai ter um corpo que é 32 com espaçamento 40. Um espaçamento de linha 40. Depois você vai ter um corpo 40 com um espaçamento de linha 48. Então a gente sempre vai trabalhando a régua tipográfica, né, a escala tipográfica das proporções, sempre utilizando essa regra dos 4 pixels como um balizador para aquilo que a gente estiver fazendo. Tá? Então a nossa métrica é um pouco essa. Você vai ter corpo 14, você vai ter corpo 20, você vai ter corpo 24, você vai ter corpo 32, você vai ter corpo 40. Né? Você tem esses parâmetros tipográficos para colocar as tuas fontes, né? Para que elas pareçam estar alinhadas e ajustadas com aquilo que você sempre encontra de dimensionamento nos aplicativos. Né? Se eu estou fazendo aqui um contato também, por exemplo, provavelmente o contato vai ter uma cara. Né? Vamos colocar aqui uma cara. Reparem que eu estou tentando alinhar isso aqui com o meu... qual que eu tenho que mexer? Esse aqui ou esse aqui? Esse aqui. Estou tentando alinhar esse aqui, ó, esse cara aqui, com o tamanho ali do menu, né? Aqui, ó, batendo aqui. Para que as coisas estejam alinhadinhas, né? No meu aplicativo. E eu posso colar esse cara. Por algum motivo eu não estou conseguindo fazer isso. Deixa eu ver se eu coloco na mão aqui. 34. 34. Eu posso colar esse cara na borda aqui, porque aqui não vai ter nada, e se isso aqui for transparente, né, não for cinza assim, né, se ele for só uma coisa branca mesmo, se ele for isso daqui, ó. Cadê? Bem, botão, mas aqui o retângulo. Se o retângulo for branco, não tem problema eu colar, porque isso aqui também vai ser branco, né? Agora, se esse retângulo não for branco, se ele tiver de fato alguma cor, ainda que seja um cinza clarinho, né? Talvez fique estranho eu colar essa foto de uma pessoa, alguma coisa assim, na lista, né? Vai ficar uma coisa estranha porque ela vai estar colada. Então eu precisaria colocar nesse cara aqui
mais 4 pixels, certo? Então ele vai começar aqui em 4 pixels. Isso vai me forçar a diminuir o tamanho de 34 e 34 para menos 8 pixels. Ou seja, para 28, 28, 22, não, 26. 26 para 26. Vou colocar ele aqui meio que no meio. Isso vai fazer com que ele bata aqui com o limite de capa, certo? Bom, reparem que, obedecendo um pouco essas regras, né, esses parâmetros, essas pequenas proporções, esses pequenos pormenores de ajustamento e espaçamento, aquilo que eu fiz não tem nenhuma uma definição do que é de aplicativo, né? Ainda não tem nem muito bem feito o que eu estou construindo aqui, mas isso já tem um pouco a cara e a relação que você espera de um aplicativo, né? De como é a distribuição dos elementos, dos componentes, dentro de um aplicativo. Né? Então, obedecer um pouco esses pormenores, esses protocolos, vai garantir que a tua solução ela fique de acordo, né? Ela fique como as outras soluções também são. Né? Então, isso é trabalhar dentro da convenção. É fazer com que aquilo que a gente está construindo, de fato, se ajuste, né? A maneira com que a minha solução precisa ser. Tá? Então, vamos lá, vamos agora ver, então, como é que funciona essa questão da densidade. Então, como eu falei para vocês, independente da densidade de tela, né, a gente vai ter alguma coisa assim, né? Isso aqui vai ser a minha solução. E aí eu quero, por algum motivo, vamos supor que esse bloco aqui, que é da lista de contatos ou de alguma coisa, ele tem uma imagem de fundo, ele tem uma arte, ele tem alguma coisa que apareça aqui no fundo, algum desenho, não sei. Eu sei que eu quero pegar esse componente do jeito que ele é, do jeito que ele está, né? E eu quero gerar uma imagem desse cara para que o programador, para que o desenvolvedor use essa imagem dentro da solução, dentro do aplicativo. Tá? Isso tudo, Gabriel, isso tudo está no nosso material, tá? Vocês entrarem lá no material, vocês vão ver que tem tudo isso lá. Tem todos esses padrões, tem o material do Google inteiro lá, tá tudo lá. Só vocês consultarem a parte de prototipagem, a parte material mesmo, design material, do nosso material de consulta. Tá? Tá tudo lá para vocês. Inclusive, o próprio manual do Google está lá dentro, inteiro. Vocês podem usar o próprio manual do Google Material Design e os parâmetros, a página de dimensionamento está toda lá para vocês. Tudo lá. Tá? Para ficar mais fácil, inclusive, para vocês acharem. Então, vamos lá. A gente pega isso aqui, eu quero jogar isso na mão do meu desenvolvedor, o cara que está desenvolvendo o software, né? Eu quero que ele tenha essa imagem para que ele possa colocar essa imagem dentro do software para que a interface mostre isso como imagem, fique do jeito que eu estou construindo aqui. Beleza, não tem problema. Dá para fazer. E aí vem a questão. Isso aqui é muito bacana do Figma. Então, eu selecionei um elemento qualquer, esse, o que eu quiser, ou essa barra aqui, enfim, o elemento que eu quiser, que eu tiver montadinho, bonitinho, feito o layout do jeito que eu quero, selecionei o cara, tá aqui, e agora eu quero exportar este arquivo, essa imagem, no formato que for, para o desenvolvedor trabalhar com ela. Vocês vão vir aqui na barra, né, independente de qual seja o elemento que vocês selecionaram, e vão vir aqui em Export, estão vendo? A última opção, praticamente. E vocês vão colocar aqui, ó, mais. Tá, o que é mais? Então, o Figma nos permite exportar vários formatos ao mesmo tempo de um componente ou de um elemento dele. Então, na hora que você vai gerar o teu export, você não vai gerar um PNG, ou um JPEG, ou um SVG. Você vai configurar ele para exportar várias coisas ao mesmo tempo. E você já vai receber tudo isso organizado com nomenclatura certa e por aí vai.
Quando eu colocar aqui, ó, selecionei, eu quero que ele exporte um PNG. Tá vendo? Se eu apertar aqui, ele vai me exportar um PNG. Pronto. Mas eu posso falar mais, ó. Eu quero que ele exporte 2 PNGs. Eu quero que um PNG seja no tamanho natural, normal, desse elemento, 296 por 48 pixels. Ele vai ter 296 por 48 pixels. Mas eu quero que um outro elemento seja o dobro disso. Que ele tenha, vai dar aí quase que 600 pixels, né? 500 e não sei quantos pixels por 96 pixels. Entendeu? É um elemento 2x. E detalhe, quando você está, por exemplo, trabalhando no iOS, eu acho que no Android também, o sistema operacional chaveia as imagens automaticamente em função da nomenclatura da imagem. Quando uma imagem tem @2x e o mesmo nome de outra imagem, o sistema operacional sabe que se aquele dispositivo tiver uma densidade 2 para a tela, ele deve usar esta imagem com o nome 2x. Se ele tiver uma densidade 1, ele deve usar a imagem sem nenhum sufixo. Se o sistema tiver uma densidade de 1,5x, ele vai ter que usar esse sufixo aqui. Ele vai chavear para a imagem que tiver esse sufixo, que começar com @1.5x. Então, os sistemas operacionais dos mobiles, quando o desenvolvedor está construindo, ele não vai ficar colocando no código exatamente qual é a imagem, porque isso varia muito de dispositivo para dispositivo. Ele vai ter um jogo ali de meia dúzia de imagens que já vão estar dentro do aplicativo, cada uma com um sufixo específico. E daí ele vai falar, o nome base é esse, e o sistema operacional vai chavear a imagem certa em função do sufixo e da densidade de tela que aquele dispositivo tiver. Então, quando você vai gerar imagens para serem colocadas num aplicativo, você não vai gerar uma imagem. Você vai gerar meia dúzia de imagens, 3x, 5x às vezes, né? Quanto for? 4x, arroba 4x. Todas aqui em formato JPEG. Ah, mas eu quero também em JPEG, PNG. Eu quero em JPEG. Ó, eu quero em 1x JPEG. Então você vai definindo aqui, ó, todos os padrões que você precisa que o desenvolvedor tenha à mão na hora que ele está construindo o teu software, né? E aí, o que acontece? Quando você for exportar um elemento, qualquer que seja esse elemento, você vai apertar aqui no Export e o Figma vai gerar um arquivo zip com tudo aquilo que você configurou que precisa ser exportado como formato para o teu desenvolvedor ter com a nomenclatura certa. Então, eu venho aqui e falo, ó, esse cara aqui, ó, botão, template, contato. É o nome deste elemento, certo? Quando eu for exportar, clicar aqui para exportar, o Figma vai me enviar botão template contato .png, botão template contato @2x.png, botão template contato @1.5x.png, botão traço template traço contato @3x.png. Ele vai gerar tudo isso para você. Então você vai receber todo o pacote de imagens que você precisa para jogar dentro do software em desenvolvimento, para que tudo funcione e que as coisas não fiquem distorcidas ou mal engendradas lá dentro na hora que isso estiver de fato funcionando. Tá? Então essas configurações de export, de exportar imagem, são extremamente práticas, extremamente ágeis, para a gente conseguir fazer com que a produção, né, aconteça. Então, eu quero de fato que as coisas... Eu tenho um pipeline de produção, ou seja, uma fábrica de construir software. Eu desenho aqui a interface, já aperto export, o export já gera as imagens já chegam para o desenvolvedor já pega as imagens, já coloca dentro do pacote de aplicação que ele está criando, já pega aqui e vê aqui o código, né, que ele precisa para configurar isso daqui, ó.
Então, eu quero saber como é que isso daqui é no Android, ó. Já tem toda a configuração, ó, tá vendo? Toda a parte de código que eu preciso para elaborar esse tipo de botão, está tudo montado aqui para mim. Então, essa relação, né? Porque se trata de um software feito para construir interfaces, né? Então, ter isso já tudo resolvido, já tudo montado para que você possa, ou se eu vou fazer para a web, né? Ó, CSS. Aqui. Todas as informações que eu preciso para colocar isso aqui lá no meu código HTML. Com CSS, com organização bonitinho, né? Então, ter tudo isso já resolvido permite que uma equipe já acostumada e já habituada a trabalhar dentro de uma linha de produção, dentro de um sistema para produzir as coisas, vai conseguir resolver tudo isso de uma maneira muito mais fácil, né? E muito mais integrada. Tá legal? Deu para entender por que desses pequenos detalhes e qual o papel disso na configuração dessas interfaces, gente? Ou ainda não? Deu sim, professor. Beleza? Maravilha. Tá? Então é isso. Assim, é legal. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Vamos lá. É legal vocês lerem agora, né? Se você vai trabalhar com interface, tem que ler os manuais. Tem que conhecer os componentes, tá? Então, se você realmente vai construir interfaces para dispositivo mobile, tem que pegar obrigatoriamente o manual da Apple e pegar o manual do Android e, de fato, trabalhar com eles. Não tem jeito. Você precisa conhecer o dimensionamento, as regras e toda a parte de métrica que você tem que trabalhar para construir uma ferramenta dessas. Deixa eu pegar aqui para você já ir direto da parte de... Aqui não, deixa eu ver... Aqui, protocolos. Vamos lá. Meu computador está meio lento, mas é assim mesmo. Está mais para cá ou mais para lá? Deixa eu ver. Aqui são as regras. Aqui, ó. Então vamos lá. Material Design, tá? Padrões tipográficos do Material Design. Então você vai usar tipografia no Material Design, essa é a tua régua tipográfica. Tá? Corpo, 14dp. DP, então, DP ou DIP é o pixel relativo, né? Então, a gente não vai trabalhar com pixel físico, 5.000 pixels que tem na tela. A gente vai trabalhar com 320 pixels, 320 DPs, que representam, dependendo da densidade de cada dispositivo, uma quantidade X de pixels reais, tá? Então, o DP aí é que nem o DPI, tá? É que nem o DPI que a gente usa no material impresso, né? Pixels por polegada. Né? A gente usa uma densidade de pixels. Né? A gente não usa o pixel físico. Na web a gente usa pixel físico, tá? Para a web um pixel é um pixel. Para quando a gente está falando de aplicativos mobile e essas coisas, então a gente está falando que um DP pode ser 1 pixel, pode ser 2 pixels, pode ser 5 pixels, pode ser uma quantidade X de pixels. Mas quando a gente faz o projeto, a gente vai usar o padrão de tela, né, que a Apple, o Google, qualquer outra fabricante vai nos dar, que não vai ser 5.000, 7.000 pixels, vai ser 320, 480, né, que na verdade são DPs, ou DIPs, DIPs ou DPs. A Apple usa DIP, o Google usa DP, mas é a mesma coisa, é basicamente a mesma coisa. Tá? Então eu estou usando aqui 14 DPs, espaçamento de linha, 20 DPs. Corpo, 20 DPs, espaçamento entre linhas, 28 DPs. E aí vai, ó, um parágrafo, 16 pixels, portanto, você vai ter aqui um pouco mais de 20 DPs, né, de espaçamento entre linhas, um H3, um subtítulo, 24 pixels, ou DPs, um H2, um subtítulo, 32 DPs, um H1, título, 40 pixels. Né? Então, esses são os parâmetros que a gente tem de régua tipográfica, né?
Então, eles mantêm um pouco essa lógica aqui. Ó. O tamanho da fonte é 75% do espaçamento. Tá? Ou o espaçamento é 1,25 vezes o tamanho da fonte. Tá? Aqui, ó, corpo 20, espaçamento de linha 28. Parágrafo 28. Tá? Então, essa é a regra tipográfica que a gente usa. A regra, não é nem a régua, é a regra tipográfica que a gente usa na interface digital. Hoje, que já foi diferente, tá, gente? O pessoal da WCAG, né, usa outra métrica, que isso aqui era uma métrica mais para web e não para aplicativos. Né? Então, aí, ó, parágrafos, texto, 18 pixels ou 14 pixels bold. Então, aqui, ó, Ps, né, parágrafos. 18 pixels, H3, sub, título, 22. Subtítulos, 33. Títulos, 44. É um pouquinho diferente do mobile. Né? Espaçamento entre linhas, 1,5 vezes o tamanho da fonte. Ou 1 em. Em é uma medida tipográfica que se trabalha na web. Em é o tamanho de um caractere. Tá? 1 em é o tamanho de um caractere base. Então, 1,5 em é 1,5 vezes o tamanho de um caractere. Tá? Então, quando a gente está trabalhando com tipografia na web, a gente usa muito essa medida. Em. Você vai lá na web, define que o tamanho da fonte vai ser 30, ou 18, ou 22, sei lá, você escolhe. Vou querer tamanho base de fonte 18 pixels. E aí, 1 em é o 18 pixels. Tudo que você gerar de tamanho na web, se você trabalhar com em, você vai se basear com 18 pixels. E aí, de repente, você fala assim, não, 18 pixels não tá legal, eu queria aumentar isso aqui, passa a ser 20 pixels. Tudo vai mudar de tamanho automaticamente, porque está baseado nesse tamanho de fonte. Então, as proporções vão ser respeitadas. Quando você aumenta o tamanho de fonte, tudo aumenta de tamanho. Quando você diminui o tamanho de fonte, tudo diminui de tamanho. Diga, Amanda. Quando tá falando web aí, serve para tanto desktop quanto mobile web, né? Então, os padrões da web são um pouquinho diferentes dos padrões que a gente usa nos aplicativos. E detalhe, tá? Isso muda, hein, gente? Isso muda. Isso não é um negócio que está escrito em pedra, tá? Se você me perguntasse há 20 anos atrás qual era o tamanho da tipografia para a web, eu ia te falar 12 pixels. Qualquer texto que você escreva na web, 12 pixels. Só. Hoje fica minúsculo. Por quê? Porque o tamanho dos monitores aumentou. Porque o tamanho da densidade de tela aumentou. Porque tudo mudou. A tecnologia mudou e as pessoas hoje têm acesso a monitores muito maiores. Quando a gente está falando de 12 pixels, era uma época onde o monitor base, a resolução base de navegação era 800 por 600 pixels. Hoje é 1.200 por 960. Né? Hoje a média. Né? Tem gente que usa menos, tem computadores que ainda usam uma resolução menor. Mas a média hoje é 1.200, 1.400. Então, obviamente, que o tamanho da fonte precisa aumentar também, junto com isso. Mas quando ela era 800 por 600, a média, a gente tinha que usar 12 pixels, porque a resolução já era pequena. Então, aquilo, imagina um monitor que, sei lá, um monitor que tem 35 centímetros horizontal, mas ele tem 800 pixels. 12 pixels já faz a fonte ficar enorme nessa tela. Entenderam? Então a gente usava 12 há 20 anos atrás. Há 10 anos atrás, a gente usava 14. Aumentou um pouco, então a gente tem que aumentar o tamanho da fonte. E hoje a gente está usando 18. A base é 18. Se alguém me falasse há 20 anos atrás, assim, usa 18 pixels, eu falo assim, nossa, essa fonte vai ficar gigante na tela, que isso, vai ficar horroroso. Né? Porque as relações eram outras. Então, a relação de tela muda com o tempo. Então, todos esses padrões, gente, eles também mudam com o tempo. E isso gera um problema muito sério para nós, principalmente para a web. Por quê? Porque aqueles sites que eu fiz há 20 anos atrás, hoje, eles estão um pouco ilegíveis. Por quê? Porque o padrão lá era 12 pixels. Só que hoje as pessoas que entram naqueles sites, eles podem existir ainda. Eles podem estar funcionando ainda. Quem entra naqueles sites de 20 anos atrás, está pegando um negócio estranho hoje na tela, com uma letrinha pequenininha.
Por quê? Porque hoje eles estão todos fora de padrão. O padrão mudou, mas os sites não mudaram. Entenderam? As interfaces não mudaram. Ficaram lá para trás. Então, é sempre importante na web a gente estar atento a essas mudanças de padrão. E reparem que o espaçamento entre parágrafos é importante também para a web. Né? Um parágrafo para outro parágrafo. O espaçamento é 2 vezes o tamanho da fonte. Então, se minha fonte é 18, o espaçamento de um parágrafo para outro vão ser 2 linhas. Né? Vão ser duas fontes, né? Não 2 linhas, porque a linha já é 1,5. Né? Mas vai ser o tamanho de 2 caracteres. Vai ser 36 pixels. Tá? Então, a gente também é muito conveniente trabalhar com EN nessas medidas tipográficas na web. E assim, vou falar para vocês, isso é verdade, né? Façam o que eu falo, não façam o que eu faço, né? Professor, você usa EN quando você constrói alguma coisa? Raramente. Raramente. Eu não uso. É bom usar, mas eu não uso. Por que você não usa? Porque maus hábitos são difíceis de morrer. Então, eu sou de uma geração que não existia ainda a medida tipográfica quando a gente construía sites. A gente não usava EN, a gente usava pixel. Só pixel. Ponto. Então, quem se habituou a fazer de uma certa maneira tem dificuldade de mudar. Então, quando você se habitua e se acostuma a fazer uma coisa, para você largar o hábito é vício, gente. É um vício. Né? Então, eu assumo que eu tenho um vício, que eu tenho um hábito ruim na hora que eu construo as coisas, porque a parte textual, que seria muito inteligente da minha parte, né? Conteúdos, espaçamentos de conteúdo textual, seria muito inteligente que eu usasse medida tipográfica, eu não uso. E aí me dá uma dor de cabeça para ficar regulando cada uma dessas coisas, definindo. Uma dor de cabeça. Aí eu vou lá, fico caso a caso, ajustando, para ficar direitinho. Quando, na verdade, bastava colocar uma informação e deixá-la se multiplicar, né? A partir do EN, tudo já resolvido. Enfim, né? Não sejam como eu, né? Sejam mais inteligentes, né? E sejam mais práticos do que eu nesse aspecto, né? Que vocês vão ter aí muito mais facilidade, tá? Ó, o que mais que a gente tem aqui? Vamos pegar aqui algumas coisas do nosso material para vocês verem que tem referência. Ó, esse aqui é o manual do Google, tá? Deixa ele carregar aqui. Ó, esse aqui é o manual do Material Design. Então ele vai mostrar para a gente aqui, ó, a régua tipográfica aí, ó, as escalas, né? As proporções. Subtitle, headline, head 4, head 3, head 2, head 1, né? H1, H2, H3, por aí vai. Né? Ó, botões. Ele vai dar para a gente todos os dimensionamentos que a gente precisa no próprio manual. Né? Olha aí, ó. 96, 60, 48, 34, 24, 20, 16, 14, e por aí vai. Tá? Espaçamento de letras, ó. Ele dá tudo isso aqui para a gente. Todo mapeamento tipográfico já está todo resolvido. Você não precisa reinventar a roda. Não precisa ficar se preocupando em construir isso do zero. Isso já está bem definido, isso já está bem estabelecido. Respeitar essas regras aqui vai fazer com que a tua solução fique mais próxima de tudo. Fique mais parecida com o que as coisas são. Né? Se você quiser mudar, não, mas eu não gosto, eu queria que as coisas fossem maiores, eu queria que as coisas fossem assim. Você pode. Não tem problema. Não existe certo e errado. Mas você tem que estar ciente que você fazendo isso pode estar se distanciando daquilo que as pessoas estão acostumadas. E aí pode ser que as pessoas estranhem. Pode ser que, na verdade, você construa uma coisa mais bonita, melhor, mais interessante, que as pessoas até gostem mais. Mas você também corre o risco de construir alguma coisa que as pessoas vão achar um pouco estranho. Tá? Aqui, ó. Então ele vai dar para vocês, ó, todas as referências, web, iOS, Android, né? Tudo aí. A gente fala assim, ó, REN é root en, tá? Então, assim, é o tamanho de uma fonte no elemento root da web, o REN. O EN é no próprio elemento e o REN é no elemento body, né? Inicial da web. Então, o que é 0,62 REN, né, é 10 PT no iOS e é 10 SP no Android. São as medidas tipográficas que eles usam porque são relativos, né, as coisas. E por aí vai. Tudo aqui bem definido. Diga, Gabriel. No Figma, isso tudo
é o quê? Tem como já aplicar de forma automática? Tem uma predefinição? Tem, exatamente. E veja, no Figma, quando você... Eu vou chegar aqui nas métricas de tela, você vai entender isso. Muito simples. Parece confuso, mas não é. Basicamente, você vai trabalhar como pixel. Isso é feito para que você não se preocupe. Então é o seguinte, se alguém te falar, por exemplo, 10 pt, 10 pt, trate com 10 pixels. É 10 pixels. Não se preocupe com a medida pt. Para você é 10 pixels. Por quê? Porque na hora que você vai converter isso, o Figma vai fazer essa conversão para você direito. O que é 10 pt? O problema é que se você tiver uma tela de densidade 5, 10 pt vão ser 500 pixels. Não, vão ser 50 pixels, não 10 pixels, certo? Só que quando você exporta, você já dá as densidades ali no Figma. Então você não tem que se preocupar com isso. O Figma vai fazer para você. Você vai trabalhar isso como 10 pixels e é 10 pixels. E deixa o export do Figma gerar os arquivos físicos, né, dimensão física que você precisa. Você não vai ficar fazendo cálculo, você não vai ficar fazendo conversão. Você vai trabalhar com 10 pixels. Ponto. Entendeu? Deu para entender? Quando a gente chegar nas dimensões de tela, vai ficar um pouco mais fácil entender isso aqui. Deixa eu ir para lá direto, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um manual de dimensão de tela. Já volto nessas outras informações. Talvez isso ajude vocês a entenderem. Acho que eu tinha um manual que não era o da Apple, é de um cara que escreveu um material aqui, deixa eu achar aqui, só um minutinho. Que é som, a gente não precisa se preocupar com o som agora. Opa, tá muito lento o meu computador aqui, tá, gente? Isso geralmente é mais rápido. Né? Mas vamos lá, a gente já volta aqui para os grids, para vocês verem os grids também que são importantes. Cadê aquele material do iOS que é muito bom para entender isso aí? Deixa eu ver se é o próximo. Não, de novo do Google. Ué, sumiu aqui no material? Aqui, tá aqui. Esse é o material que é mais legal para entender as relações de tela. Ele não está muito atualizado, mas dá para entender isso daí. Ó. Então vamos lá. Isso aqui é para ajudar os desenvolvedores de Apple. Cada um desses aparelhos, ó, iPhone 12 Pro, vocês estão vendo que está um pouco desatualizado, né? Qual é o tamanho físico da tela? Né? 1284 por 2778. Isso aqui é a quantidade de pixel. Ou em landscape, né? Na horizontal, ao contrário, as relações. Tá? Então, iPhone 12 Pro 6.1, 1170, né? Por 2500. Isso aqui é a quantidade de pixels concretos que tem ali na tela. Só que o que acontece? Você não vai, na hora que você vai fazer o teu design, trabalhar com 1536 por 2048, 1080 por 1900 e tanto. Você vai trabalhar com uma outra medida. Qual é a medida? É a medida relativa, que é a seguinte, cadê? Desce um pouquinho mais. É essa aqui. Um iPhone 12 Pro 6.7 polegadas, você vai trabalhar com 6.7 polegadas e uma densidade de 3x. Então você vai usar, quando você chegar lá no Figma, ele vai te dar lá uma resolução de 458, sei lá, não vou lembrar de cabeça, 458 pixels. Aí você vem aqui e você fala, não, mas ele tem 1200, da onde que saiu esse 400 e tanto? É porque, na verdade, é 400 e tantos, só que com 3 vezes a densidade. Entendeu? Então você vai trabalhar sempre com a dimensão de tela relativa. Você não vai trabalhar com a real. E você vai construir os seus elementos para todo mundo, independente se é o iPhone 12, se é o iPhone 11, se é o iPhone 4, se é o Android da Samsung. Você vai construir os seus elementos sempre com a mesma quantidade de pixels relativos. E você vai deixar as ferramentas converterem
para a dimensão concreta de pixels, porque você vai saber, ó, nesse caso é 3x, nesse outro caso aqui é 3x, no iPhone 11 é 2x. Se eu estiver trabalhando com um iPhone 4, é 2x. Se eu estiver trabalhando com um iPhone 3, ainda existe? Acho que não. Mas se eu estiver trabalhando com o iPhone 3, é 1x. Entendeu? Então, aqueles 320 pixels, é 320 pixels mesmo, concretamente na tela. Não é mais do que isso. Então, essa é a lógica que a gente tem quando a gente trabalha com mobile. Então, se você procurar na web, qual é a dimensão? Olha aí, ó. 414 por 736. Isso daqui não é a quantidade de pixels que de fato tem na tela. Em alguns aparelhos, do 6+, né, do iPhone 6 para frente, você vai ter 2x, 3x ou até 4x. 4 vezes isso. Mas você vai trabalhar como se fosse isso aqui, ó. Você vai fazer uma interface para 414 pixels por 736 pixels. É para essa interface, é para esse dimensionamento que você vai fazer a sua interface. E você vai deixar o próprio software do sistema operacional escalonar as imagens com as referências certas, que o sistema vai fazer isso sozinho, sabendo apenas o sufixo do arquivo. Então, ó, 3x. O próprio sistema operacional vai pegar a imagem certa e colocar lá. Não é nem o desenvolvedor que tem que fazer isso. Tá? Então, a gente utiliza esses padrões aqui, sempre. Então, quando você vai ver lá no manual do Google, isso aqui tem 36 dps. Você vai trabalhar 36 pixels. E a tua dimensão de tela, você vai trabalhar 414 por 736 pixels. Você vai trabalhar em pixels, como se fossem pixels concretos. E você vai deixar todo o escalonamento disso, de densidade, ser resolvido pelo software e não por você. Senão você vai ficar louco. Senão você vai... Olha o tamanho da lista. Volta aqui. Vamos lá, o aplicativo. Olha o tamanho da lista, gente. Isso aqui é só de Apple. Pensa nos Androids, tem mais de 300. Você vai ter que fazer um layout para cada um desses? Para cada situação? Não dá. É impossível. Não vale a pena. Não faz sentido. É por isso que esse sistema existe. Para você não ter que se preocupar com isso. Então, assim, ó, é isso que acontece. A tela funciona dessa maneira. Mas na hora de projetar é o seguinte, ó. Para Apple, pensa nesses 3 casos. E já diria para vocês que nem pensa muito no 5S, tá? Se alguém ainda tem algum iPhone 5S por aí, eu tenho. Eu tenho um guardado aqui. Um 5C, na verdade. Se alguém ainda usa isso, sinto muito. Infelizmente, não dá mais para ficar dando suporte para essa dimensão de tela hoje, atualmente. Por que isso? Porque o nosso mercado mobile, ele é um mercado insano. Ele não para, né? Ele não estabiliza. Todo ano tem telas maiores, todo ano tem resoluções maiores, todo ano tem... E a modificação dos padrões para mobile tem sido frenética, né? Então, assim, o que a gente acaba fazendo é isso. O tamanho físico da tela muda, mas a proporção não muda. Então, você continua trabalhando com os 414 por 736. Pode até ser que fique um pouquinho maior, pode até ser que fique um pouquinho menor, mas você continua trabalhando com esse padrão. E vai se ajustar. E a tela vai se resolver. Tá? Mas você usa esse padrão para os telefones mais novos, usa esse padrão para os telefones um pouco mais antigos, e já diria para vocês que nem está usando mais esse padrão do 5S para Apple. E daí para Android é outra relação também. Que também já tem muito celular aí que já não está mais sendo considerado. Tá? Mas ainda existe, ainda tem gente usando? Sinto muito. Infelizmente, um mercado de tecnologia frenético como é o do mobile, ele gera esse tipo de problema. Ele gera esse tipo de situação. Das coisas ficarem obsoletas muito rápido. Né? Então, bem difícil de trabalhar. Deu para entender essa relação? Como é que isso funciona? Ficou claro para vocês? Eu sei que é confuso. Eu sei que é bem confuso. Mas eu acho que com essas referências, talvez fique mais fácil vocês entenderem que nosso trabalho, na verdade, tem que ser mais simples. A gente não tem que pensar em cada caso. A gente tem que pensar em um caso geral, né, em um modelo geral,
né? Ou alguns modelos, poucos modelos gerais, e deixar todo o escalonamento ser feito por software, não pela gente. Não é você que desenha, é o software que resolve, né? Então, isso aqui é uma tabelinha um pouco mais antiga do que aquela, inclusive, né? Olha aí, na época que a gente tinha o Moto G, a gente já tem o Moto G8, sei lá, né? Samsung S8, a gente já tem o Samsung 22, né? Tudo bem que é 8, 9, 10, 20, acho 20, 21, 22, não é? Mas, ó, o Samsung S8, um pouco antigo já, né? Ele tinha uma resolução de tela uma densidade de tela de 3 vezes, tá? 3x. Então, a resolução de tela dele era 2.500 por 3.000 e não sei quanto. E quando você ia fazer o design, você fazia o design para que tamanho de tela? 360 pixels por 740 pixels. Não é muito diferente da resolução de tela do iPhone 6, tá? Mais ou menos aquela resolução de tela. Então, os teus componentes de interface, eles são criados para esta dimensão. Esquece qual é a resolução física. Quantos pixels tem, de fato, nessa tela. Você vai trabalhar como se a tela fosse 360 por 740. E aí você vai lá no Figma e você vai usar pixels. Ah, eu tenho aqui uma imagem de um avatar, né? A foto do contato. Vou fazer a foto do contato com 32 pixels por 32 pixels. Quando isso foi gerado como um aplicativo, não vai ter 32 pixels, vai ter 150. Mas para você na interface, ele tem 32 pixels. O que vai acontecer? A imagem no software vai ter 3 vezes mais esse tamanho, né? Vai trabalhar com 3 vezes esse tamanho. Então, quando a ferramenta usa uma imagem, ela vai precisar de 3 imagens, na verdade. Ela vai precisar de 1x, 2x, 3x. E o próprio Android, o próprio sistema operacional, vai chavear para a imagem certa. Tá? Não é você, designer, que vai fazer isso. Isso é tudo feito por software. Então você pensa em 360 por 740 e ponto. Só isso. Você não vai ficar se preocupando com a dimensão física. Então o que você vai chamar de pixel não é de verdade pixel. É um pixel relativo. Que na documentação do Google vai estar como DP ou SP e na documentação da Apple vai estar como DIP. Mas para nós, para o nosso raciocínio, é pixel. É basicamente pixel. Tá? E aqui, ó, os parâmetros, tá vendo? Ó, na web, por exemplo, no desktop, 306 DPs, DIPs, PX, né? A gente vai trabalhar como se tudo fosse igual. É mais ou menos, ó, que é mais ou menos o tamanho de um aplicativo, é mais ou menos uma barra de menu na tela de um notebook. Tá? Então, aquilo que ocupa a tela inteira de um mobile, mais ou menos o que fica na barra lateral de um aplicativo desktop. Tá? Então, a gente usava, não usa mais, isso aqui já aumentou um pouquinho, né? A gente usava um conteúdo de 306 pixels, que não são pixels, e um espaçamento aqui de 7, agora já é 8, múltiplos de 4, por exemplo. Ou, na verdade, agora já é 12. Né? Já estamos trabalhando com 12, não estamos nem trabalhando com 7. Então, quando a gente tinha celulares menores, telas menores, a gente tinha que apertar um pouco mais isso. Então, é o mínimo 7 pixels aqui de margem para a tua aplicação não ficar colada na beira do teu aplicativo, do teu dispositivo. Né? Hoje em dia, a gente já trabalha com 12, porque as telas já estão maiores. Então, não precisa mais usar 7. Mas reparem, esses parâmetros eles vão mudando. Eles estão sempre sendo atualizados. Então, a gente precisa consultar o manual. Porque o manual vai trazer para a gente essas relações. Olha, ó, Pixel Density. É essa parte do manual do Google que explica exatamente essa relação que está lá também no outro. Então, ele está falando isso aqui exatamente aqui. Ó. Uma tela com uma densidade muito alta de telas, na mesma quantidade de espaço físico em centímetros, vão ter muito mais pixels do que uma tela de densidade baixa. Certo? Só que quando você está desenhando uma interface, o que você tem que se preocupar é com a questão física, o tamanho das coisas fisicamente. Senão o teu botão vai ficar tão pequeno que, se você pegar uma tela de alta densidade, o botão vai ficar tão pequeno que o dedo do usuário vai ser muito maior do que o botão. O botão tem que ser do tamanho do dedo do usuário, do dedo real do usuário. Né? Para dar um exemplo. Certo? Então a gente não pode ficar pensando na quantidade física de pixels.
a gente tem que pensar em uma medida relativa. Tá? Então ele vai explicar exatamente isso aqui. Ó. O tamanho da bolinha no Android de mais do Material Design tem que ser o mesmo tamanho, independente da quantidade de pixels que vai ter na tela. Né? De um dispositivo para outro. Então, é pouco isso que ele vai explicar. Né? Então tá aqui, ó. Tamanho físico em polegadas, né? Densidade, tamanho em pixels, né? DPs. DPs não varia. É a mesma quantidade de DPs. Então, o tamanho em pixel varia, a densidade varia, o tamanho físico não varia. Se o tamanho físico não varia, o tamanho em DPs, que a gente vai chamar de pixel no Figma, pixel que não é pixel, não varia. Tem que ser igual. Tá? Então, essa parte varia, mas a gente trabalha com um modelo onde isso não varia. Porque senão a gente vai ficar louco, maluco. Não consegue resolver absolutamente nada. Então, ó, Scalable Pixels. Né? SP é Scalable Pixels, ou seja, são pixels escalonados. Né? Ou eles chamavam de DP antes. Quer dizer, vão mudando os nomes, mas é a mesma coisa, gente. É o mesmo conceito. Tá? Então, eles fazem até a relação com as coisas da Apple. Tá? Isso aqui só para vocês verem o que é densidade de tela. Então, entenderam o que é densidade de tela? Esqueçam o que é densidade de tela. Vocês não têm que se preocupar com isso. Ela existe, é assim que ela funciona, mas você não tem que se preocupar com isso. Né? Porque senão você vai morrer louco. Você tem que trabalhar com um parâmetro que diz, essa tela deste dispositivo tem 420. Ponto. E aí você vai trabalhar como se fosse 420 e não como se fosse 1000 e tanto. Tá? Olha os grids de 4 pixels. Tá? A distribuição, eles chamam de distribuição de 4 em 4 pixels, que é o que se usa hoje. Ó, tamanho dos elementos, 48. Tamanho da barra, de 4 em 4 você tem isso. Então, por aqui você já tem o dimensionamento, ó, espaçamentos. Ó. Por aqui você já tem o dimensionamento de muitos elementos que se usam nas interfaces. Para que eles te dão isso? Para que a sua interface não fique estranha, não fique fora do padrão. Você pode não fazer isso, você pode falar assim, não quero, quero pular no canto, quero fazer um charme aqui. Não tem problema, é tua escolha. Mas se você quiser que fique semelhante a todo mundo, estão aqui os padrões de alinhamento, de espaçamento entre os elementos, de dimensão entre os elementos, para que você possa, de fato, ó, entre um ícone e outro, 24. Entre um elemento e outro, 24. Ó, aqui ele está usando um grid, né, de 4 colunas com espaçamentos provavelmente de 12 pixels, tá? Então, 4 colunas de divisão para que você alinhe todos os elementos na tela. 24 pixels entre os componentes. Aqui, esse é 24, aqui é 12. Com certeza aqui é 12. Se esse aqui é 24, esse é 12. Tá? Então, não estou tão desatualizado assim, né? Falei do 12, era isso mesmo que está se usando ainda. Olha aqui o que a gente estava fazendo. Ó, mesma coisa, ó. A barra principal do aplicativo, 56. A barra de status, 24. E aqui eles estão usando 88. Ó. A gente usou quanto que foi no nosso? 40 e poucos? 48, eu acho. Aqui eles estão usando 88. Pode ser 88, pode ser 48, pode ser o que você quiser. Depende da quantidade de informação que você vai colocar. Mas sempre múltiplos de 8. De 4, na verdade. 4. Você vai trabalhar sempre de 4 em 4. Ó. Provavelmente aqui, ó, entre a barra de cima e os elementos de baixo tem um espaçamento de 4 pixels. Eu colocaria espaçamentos de 4 pixels entre um elemento e outro também. Mas pode colar se você quiser. Então, e aí são escolhas da sua interface. Tá bom, gente? Então, assim, todas as informações estão nesse material. Tem que ver esse material, tem que conhecer esse material. Porque, quando eu falo isso é material de consulta sempre. Não é só para ver uma vez. Você tem que ter isso na tua cabeceira. Porque toda vez que você for montar uma interface, você vai se parametrizar por esses dados. Porque esses dados mudam. Então, você faz isso hoje, pode ser que amanhã esses dados sejam diferentes. Tá? Eles podem mudar completamente. Então, tem que olhar esse manual sempre para garantir que você está fazendo a coisa dentro dos parâmetros. Né? Aqui, ó, outro sistema de margem, geralmente um sistema de margem de 12, de grid de 12 colunas. Tá? Também está tudo explicadinho aí para eles. Ó. Como é que você divide,
Se for um tablet ou se for para web, você divide de outra maneira. Tá? Tudo isso para que você possa organizar a tua interface. Ó, as margens aí. Provavelmente margem de 12. Não, está usando 16. Ó, errei. Não eram 12, eram 16. Tudo bem. 16, então. Está atualizado. Tá? Tem que consultar isso sempre, gente. Porque é isso que vai garantir que a nossa solução fique adequada. Isso aqui são outros parâmetros, né? Os parâmetros usados na web antes do Android, né? Também são válidos, principalmente para a web. Né? Então, quando você está fazendo um site, né? A gente tem alguns modelos, né? Então, aqui, por exemplo, um grid de 12 colunas, né? 12 colunas de grid com um pequeno espaçamento, provavelmente, de 4 em 4 ou 8 em 8 pixels. Né? Para a web é pixel a pixel mesmo. Né? E por que a gente usa esse sistema? Porque ele é um sistema fácil de dividir. 12 é um bom número para divisão. Né? Então você tem o 480, né? Que é isso, na verdade, ó, é 4 e 8, uma divisão de 4 e 8, 480. Né? Você tem o 363, 3, 6, 3. Você tem o 354, 3, 5, 4 colunas. Então, esses são alguns padrões que a gente usa. E veja, principalmente para a web, a gente está falando de alguma coisa que é relativo, né? Porque o navegador pode aumentar de tamanho, pode diminuir de tamanho, certo? Então, a gente trabalha qual o tamanho dessa coluna, desse grid. O tamanho dela é variável. Sempre vai ser o tamanho de uma coluna. Mas a quantidade de pixels que elas vão ter podem variar, porque se o usuário aumentar o navegador, isso muda de tamanho. Você pode fazer com que o gutter, quer dizer, com o espaçamento, padding aqui, seja fixo. 4 pixels, 8 pixels, não sei. Isso pode ser fixo. Mas o tamanho da coluna definitivamente vai ser variável. E aí você vai escolher um dos sistemas. Eu vou fazer um site que vai ter 354, que vai ter 480, né? Eu vou dividir dessas maneiras, nessas estruturas. Tá? Então, isso é bastante comum na hora que a gente está organizando layout para a web. Eu estou lendo que nem japonês, eu estou voltando, né? Som eu acho que é uma coisa menos importante, apesar de que é importante. E a gente também vai ter as questões de coloração, tá? Como que você define cor para uma interface gráfica? E tem algumas regrinhas. Tem algumas regrinhas importantes. Essa daqui é uma regra importante, né? A divisão em 631 de cores. O que é o 631? 60% você vai escolher uma cor principal. Geralmente uma cor bem leve. Não uma cor chamativa. Uma cor para ela ficar... não vou dizer passar desapercebida, mas para ela ser a sua cor mais neutra. Você vai pegar 30% das coisas e você vai colocar uma cor secundária, um pouco mais forte, um pouco mais chamativa, um pouco diferenciada da cor neutra. E apenas 10% você vai colocar uma cor de acentuação. Né? Esse esquema de 3 cores, esse esquema de usar três variações de cor, não vou dizer que ele é comprovadamente melhor, porque isso é uma regra de dedão, tá? É um thumb rule, né? A gente aceita que seja isso. Mas ele gera resultados normalmente muito harmônicos. Né? Então, assim, a gente fala que é a proporção áurea de cor e interface. Eu preciso fazer isso? Eu preciso seguir estritamente esta proporção? Obviamente que não. Isso é meramente uma referência. Tá? Mas se você conseguir se aproximar dessa referência, usar uma cor de acentuação que ela vai aparecer bem pouco, usar uma cor secundária que ela vai aparecer em 30% dos elementos, né, da área no teu layout, e usar uma cor principal onde ela vai estar espelhada em tudo, você provavelmente vai ter uma organização cromática da tua solução, que é uma organização muito boa e muito confortável para o teu usuário. Tá? Então, por conta desses esquemas, né, por conta dessas soluções, acho que na verdade eu tinha que ir para frente. Peraí. Por conta desses esquemas, né, a gente tem algumas ferramentas que ajudam a gente a elaborar cor. Que cor que a gente vai usar nas interfaces, né? Para ver justamente se elas vão ficar boas, né? Esse aqui, o Leonardo, é uma delas. A gente pode gerar alguns temas e algumas coisas seguindo um pouco
dessas regras de coloração, né? E verificando se os elementos estão legíveis ou não estão legíveis. Ele faz esse não consigo mexer aqui. Ele ajuda a gente a definir já alguns parâmetros, tá vendo? Aqui não mexe, aqui mexe, deixa eu ver. Contraste 10. Tá? Então ele vai ajudar a gente a encontrar boas cores de acentuação, mantendo ali uma relação cromática que seja legível, por exemplo. Essa é uma das ferramentas, né? Tem outras aqui, deixa eu pegar outra. Essa aqui é uma ferramenta que ajuda a gente a descobrir se essas cores, se o contraste delas é bom, né? Então eu vou pegar uma cor qualquer aqui, vou pegar aqui o verde, esse verde, né? Esse verde contra esse azul, ele é legível, né? Não é legível. Definitivamente não é legível, né? Então, quando a gente vai ter uma legibilidade boa, ele avisa aqui pra gente. Cadê? Ó, tá vendo? Ele tá colocando aqui, ó, feio, feio, feio. Ó. Aqui funciona quando você tem tamanhos largos, né? Então, ele está tentando ajudar a gente a identificar, por exemplo, de que maneira a gente está construindo uma coisa que vai ficar legível ou não. Aí você fala assim, mas professor, está super legível, eu estou conseguindo ler isso aqui, né? Pô, legal que você está lendo, mas existe uma chance grande de que um monitor velho, por exemplo, essa escolha de cor não fique legível, porque o monitor não consegue ter o mesmo brilho que você está vendo no monitor novo. Então, as chances que você tem de que essa combinação de cores seja uma combinação que gere alguma coisa não muito legível é grande. É arriscado você trabalhar com isso se você está buscando legibilidade. Tá? É melhor você pegar uma situação dessa, né? Uma outra cor aqui de fundo. Ó, aqui, tranquilo. Bem legível, bem contrastante. Tá? Então, com isso daqui, você consegue ter uma referência que não é o seu monitor. Porque quando a gente está construindo, a gente usa muito a nossa referência, o nosso monitor. Mas quem garante para a gente que o nosso monitor está tão bem calibrado assim? Quem falou que todo o resto do planeta tem esse mesmo nível de calibração que a gente tem? Certo? A gente passa por esse tipo de problema, né, quando a gente está projetando interfaces. Né? Os nossos usuários, infelizmente, eles têm monitores velhos. E aí? Será que vai estar legível? Então, usar um pouco dessas ferramentas pode ajudar a gente a ter bons parâmetros. Essa aqui é do próprio Google, é do próprio Material Design, tá? Que é para vocês construírem sistemas de coloração dentro dos parâmetros do Material Design. Tá? Ele já ajuda você a gerar uma relação triádica aqui, que é o que as aplicações que usam a cara mesmo do Material Design usam, os parâmetros mesmo deles. Né? Então, ele te mostra como é que os elementos vão ficar se você usar esse sistema, ó, com interfaces diferentes. Tá? Como é que vai ser a cara do teu aplicativo se você usar como base esse vermelho, né? E daí você pode também colocar uma cor escolhida aqui. Ele vai te mostrar, ele vai também ajustar algumas coisas às vezes para você pegar uma cor segura, né, na palete, para não gerar alguma coisa estranha. Mas isso aqui vai te ajudar a encontrar o quê? Exatamente aquela relação de 60, 30 e 10. Tá? É isso que o Google usa, 60, 30 e 10. Então você vai ter uma cor predominante, você vai ter uma cor que vai ser 30%, né? E você vai ter uma cor que vai ser 10%, por exemplo. Né? Você já tem as 3 variações aqui, e isso vai garantir com que o teu aplicativo, né, tenha uma boa resposta visual, em termos de cor, em termos de cromatismo. Tá? Tá tudo aí no material, gente. É só vocês, então, navegarem um pouco, né? Aqui os próprios materiais do Google estão aí dentro já. Vocês darem uma lida, verem essas coisas, vocês vão ver que todos esses pequenos pormenores estão aí disponíveis para vocês consultarem, estudarem. E, como eu falei, é consultar sempre, não é consultar apenas uma vez e falar, já entendi. Porque, infelizmente, são coisas que estão sempre em mudança, né?
vão estar variando de um ano para o outro, às vezes. Né? Num ano é uma coisa, aí esse pessoal lança um aplicativo, um aparelho com uma densidade nova, e aí o que a gente chama de flagships, né, que são os aparelhos mais caros, os dispositivos mais caros, né, que são os iPhones mais novos, né, os Androids mais novos, eles vão começar a ditar regras que todo o resto vai ter que seguir. Né? Então, as novas tecnologias vão impondo novos dimensionamentos, novas relações, e a gente vai tendo que ajustar tudo. E aqui, ó, isso aqui são algumas... Isso aqui a maioria de vocês já conhece, mas não custa nada até aqui, né? Que são os conceitos que a gente precisa saber. Ó. Visibilidade, feedback, as restrições, mapeamento, né? Consistência. São todos os elementos que a gente precisa considerar. Ó, princípios do design das interfaces, né? Elas existem para permitir interação, elas têm que ser clareza, né? Legibilidade, né? Elas têm que garantir a atenção do usuário para o que ele está fazendo, né? Enfim, elas têm que deixar o usuário no controle. Então, são todos uma série de conceitos aí que vocês precisam conhecer. Não são só conceitos de usabilidade, apesar de que muitos deles são de usabilidade, né? Aqui as heurísticas de Nielsen, né? Visibilidade, a relação com o mundo real, né? Liberdade e controle do usuário, consistência, padrões, standards. Standards são as convenções, né? Aquilo que já está convencionado, né? E por aí vai. Então, todas essas regrinhas, esses pormenores, estão todos aí no material para vocês terem acesso, consultarem e estarem cientes. Agora é isso. Mudam sim, tá? Então, por exemplo, essa própria heurística do Nielsen, né? Que vai falar de uma correlação entre o mundo real e o mundo virtual, em a interface, já é alguma coisa que já caiu faz tempo, né? Então, essa similitude, né? Com interfaces que, de alguma maneira, se assemelham a objetos reais, isso já se perdeu há mais de 10 anos. Tá? Mais de 10 anos que a gente não está mais seguindo essa coisa, né? Eu chamava de esquemorfismo, né? É a tentativa de você reproduzir na interface alguma coisa que se parece com um objeto concreto. Esquemorfismo já caiu de moda, é moda, hein? Moda. Já caiu de moda há mais de 10 anos. Tá? Mas está aí na regra, na heurística do Nielsen. Ainda é uma heurística. A gente não obedece mais muito isso. Tá? Então, sempre leiam essas regrinhas, elas não como regras, como normas. Elas são o que a gente chama de thumb rule, ou seja, ok, beleza, vou usar como referência. Elas não podem ser adotadas como regras absolutas, né, como leis. Elas não são leis, elas são boas práticas. Tá? Algumas delas já deixaram de ser boas práticas. Então, sejam críticos com essas construções, porque nem sempre elas vão apontar um caminho que é o caminho que está sendo seguido hoje. Tá legal? Tudo bem? Ficou mais claro, gente? Sim, não? Complicado? Beleza. Tá? É isso, tem que dar uma consultada nisso. Né? E não é assim, putz, eu preciso ler tudo isso agora, já. Não, você vai... isso é como se fosse livro de cabeceira. Vai ficar do lado do seu travesseiro. Né? Você vai ter que ler isso o tempo inteiro, toda hora. Você vai ter que ficar consultando isso como se fosse, né, um livro de consulta. Na arquitetura, a gente tem um livro chamado Neuffer, um autor chamado Neuffer. É um livro que tem a medida de todas as coisas que vocês puderem imaginar no planeta. Qual é a medida, a altura de uma mesa? Qual é a profundidade de uma mesa? Qual é a largura de uma rua? Qual é o tamanho de uma esquina? Qual é o ângulo que tem que ter na quina da calçada numa esquina? O Neuffer, ele é um catálogo com todas essas medidas. Tudo que você puder imaginar. Qual a altura de uma janela? Qual o tamanho de uma porta? Qual a largura de uma porta? Tudo que vocês puderem imaginar no mundo, está tudo catalogado no Neuffer. Ele é enorme, ele é gigante, é caríssimo.
Um arquiteto não pode projetar absolutamente nada sem ter o Neuffer do lado. Por quê? Porque ele não vai desenhar o tamanho de uma porta da cabeça dele. Ele tem que seguir o padrão. Ele não vai colocar uma janela que ele resolveu fazer com a medida que ele quer. Ele não pode desenhar uma rua numa reforma urbana, numa modificação urbana, do jeito que ele achar. Ele não pode fazer isso. Em Recife a gente faz, né? Mas não pode, né? A gente tem que seguir normas, a gente tem que seguir padrões, né? Senão você vai fazer uma rua que não cabe um ônibus, né? Ou que um ônibus não faz a curva. Entenderam? Então, a arquitetura usa o Neuffer. No design de interface, a gente não tem o Neuffer. A gente tem o manual do Google, a gente tem o manual da Apple, a gente tem esses documentos, tá? Então, são coisas que, se você vai trabalhar com interface, você tem que ter isso no teu navegador, que está no navegador, você tem que estar no teu bookmark do navegador para consultar sistematicamente, tá? Então, não é uma questão de você ler, é uma questão de você sempre consultar. É um objeto de consulta, tá bom? E o Gabriel falou, né? E vou ter que fazer tudo do zero. Gabriel, vocês estão aprendendo. É a primeira vez que vocês estão fazendo isso, tá? Não dá para adiantar o carro na frente dos bois, né? Então, assim, tem princípios que você vai aprender e que você vai ajustar. E aí, a próxima vez que você for fazer uma interface, você vai, já incorporando isso, perceber que isso vai facilitar a tua vida muito mais, né? No processo. Vocês não vão sair nem dessa disciplina mestres das interfaces. Vocês vão sair dessa disciplina conhecendo pormenores e parâmetros para que vocês se tornem bons designers de interface com experiência, né? Com a experiência que vocês vão ter, né? Então, infelizmente, a faculdade não forma especialistas em nada. A faculdade, ela introduz vocês a diversos assuntos para que vocês, na vida profissional de vocês, desenvolvam melhor, né? É esse o objetivo de todas as disciplinas. Elas não vão conseguir te dar todo o conhecimento que você precisa ter para ser já um especialista na área, né? É a mesma coisa aqui. Então, mesmo essa disciplina não vai te tornar um especialista em interface, mas ela vai te apresentar tudo que você precisa saber que existe nas interfaces para que, com o tempo, você domine essas questões e seja um excelente projetista de interface, tá? Então é isso, né? Você já está vendo que existem essas questões. Da próxima vez que você for fazer alguma interface, você vai, opa, não vou bobear, já vou seguir o padrão e não vou ficar tentando reinventar a roda, tá? É normal acontecer isso, é natural que seja assim mesmo. É natural que vocês já estejam fazendo um monte de coisa fora do padrão. E vão seguir, né? Vai continuar assim. Mas já sabendo que da próxima vez você vai para o padrão e isso vai te facilitar a vida. Tá bom? Gente, eu tinha falado que eu não ia me estender muito, né? Porque eu estava até com um pouco de dor, a dor passou. Eu acho que eu não percebi e me alonguei. Fui até o final do nosso horário. Então vamos fazer o seguinte, próxima aula a gente vai trabalhar só em cima dos projetos, tá? Prometo. Então quem já está com adiantamento dos projetos, tragam os projetos para a gente discutir. Vamos começar a olhar os projetos de vocês, discutir as interfaces dos projetos de vocês, tá bom? Porque eu já me alonguei aqui, já fui mais do que eu deveria ter ido na nossa aula, nos pormenores, tá? É isso. Alguma dúvida? Alguma questão ainda? Diga, Paulo. O senhor tem alguma referência para aprender mais sobre interface? Os manuais do Google, Material Design e o material da Apple, né? E aí você vai ter esses sites, né, que são boas referências, né? Esse aqui é o... Como é que chama regras... Deve ter aqui em algum lugar. Esqueci o nome dele. Como é que se chama isso aqui? Design Principles. Ó, esse aqui é uma boa referência do Design Principles, né? Que ele tem diversas regrinhas aí de coisas. E tem uma coisa que vocês vão encontrar na web, que são os Design Patterns. Interface Design Patterns. Tem vários sites. Interface Design Patterns. Vocês vão encontrar um monte de site com catálogos, né? De padrões, ó, We Design Patterns, né? Que é o seguinte, são aplicações dos diversos padrões, dos diversos componentes que você tem para as interfaces, como é que elas são aplicadas em diversos casos. Tem, acho que é um Material Design Patterns. Deixa eu ver aqui se eu acho isso para vocês. Material.io.
Eu acho que é esse mesmo. Material.io, que é uma coletânea de... Não, aqui não é Material Design, não, deixa eu ver. Isso aqui é outra coisa. Esse aqui são os componentes, tá? Desculpa. Esse aqui são os componentes do próprio Google para a web, tá? Então, assim, o Material.io é o site do próprio Google. Está demorando aqui um pouquinho para carregar. Deixa ele só... Ó. Como é que são os componentes? Ele vai te mostrar todos os componentes que você tem para cada tipo de elemento, né? Então, se eu pegar aqui, sei lá, componentes de pesquisa, por exemplo. Ó. Ele vai me mostrar como é que tem que ser aplicado, né, o componente de pesquisa num layout, né, numa interface, né, com o material design, usando o princípio do material design, né. Mas o que você tem muito são esses catálogos, essas bibliotecas, né, esses exemplos, né. Então vamos lá, o ePatterns examples. São exemplos de design patterns, o ePatterns. Deixa eu pegar esse aqui para ele. Vamos lá. São exemplos mesmo de casos reais de como certos padrões são, certos componentes são aplicados nas interfaces. Então, eu chego aqui, por exemplo, e falo assim, aqui, que tipo de componente? Navegação. Tabs de navegação, abas de navegação. Eu quero ver abas de navegação. Quais são as maneiras com que isso acontecem? E ele vai te mostrar exemplos. Ele vai te mostrar como é que você aplica. Ó. Outros exemplos. Abas de navegação. Deixa eu ver esse exemplo. Ó. Ele vai te mostrar abas de navegação. Então você vai conseguir ver como é que esses modelos de componentes podem ser modificados, podem ser ajustados, alterados, sem você sair do padrão. Porque uma coisa é você entender que o padrão é dimensionamento, é onde isso vai, é como isso se comporta. Outra é falar de cor, é falar de desenho, né? Se você mudar o desenho, você não está saindo do padrão. Você só está usando uma customização, né? Outros exemplos aqui, sei lá, calendário. Como é que eu coloco um componente de calendário num site? Aí, ó. Exemplos. Aqui. Outros exemplos. Deixa eu ver se tem outros exemplos de calendário. Aqui, ó. Então, ele vai te mostrar padrões de calendário. Então, cada componente que você vai colocar na tua interface, você pega esses exemplos dessas bibliotecas para você ter referências de como isso pode ser feito e como isso pode ficar bom ou ruim. Você vai encontrar para mobile, você vai encontrar para um monte de coisa. Esse aqui é um dos 200 mil sites de referências de padrões de componentes. Tá? Isso é legal vocês terem alguns desses também à mão para vocês saberem como é que vocês podem articular essas coisas. Tá legal? É isso. Alguma outra pergunta? Aqui? O Gabriel, o Rodrigo, pode? Tranquilo. Gabriel, pode colocar lá no... Viu? Pode colocar suas coisas lá no mural da disciplina e eu também dou uma olhada do feedback, tá? Tá, gente? Se vocês quiserem colocar apresentação, coisas lá no mural, eu vou dando uma olhada também. Fiquem à vontade, tá? Usem um mural para isso daí. Tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso. Nos vemos na semana que vem, tá? E aí a gente conversa mais sobre os projetos na semana que vem. Tá combinado? Tchau, professor. Obrigado pela aula. Imagina, gente. Boa semana para todos, bom descanso, cuidem-se.